Quando você estiver disposta a mudar a sua opinião, muita coisa vai mudar na sua vida. Fica nessa dopamina porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você que já chegou logo pela manhã, que Deus abençoe teu dia, torne esse dia produtivo e que a palavra de hoje seja um combustível para te fazer pensar, analisar e se posicionar de maneira correta. E você que está vendo ao longo do dia, seja muito bem-vinda também. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. É uma interação tão pequena, mas que faz muita diferença aqui para o canal. Posso contar com você? E quando eu falo para compartilhar, é para compartilhar mesmo, hein? Pelo menos 3 pessoas da sua lista de contatos. Você também pode copiar o link e colocar nas suas redes sociais. Assim as pessoas que te seguem, te acompanham, vão ver que você tem feito as dopaminas junto comigo. Combinado? Conto com você, hein? E se você é nova por aqui e ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações, porque através dessa habilitação que você vai fazer, você vai ter sempre as notificações quando nós tivermos novos conteúdos. Todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, nós temos as dopaminas liberadas. Então você pode se programar para estar junto com a gente a partir das 7 horas da manhã. Tenho certeza que o seu dia vai começar de uma forma diferente. Agora que eu já passei os recadinhos, bora para nossa dopamina, porque hoje o negócio vai pegar. Olha, eu tô falando aqui, gente, com vocês esses últimos dias muito sobre a gente analisar o cenário, a gente avaliar melhor as circunstâncias, a gente compreender aquilo que realmente Deus está falando. A gente tem falado muito sobre isso, né? E vocês vão perceber que a dopamina de hoje é uma continuidade. Tô quase fazendo uma série. Uma série porque realmente nada foi combinado por mim, mas tudo combinado por Deus. E eu creio que você que tem acompanhado as dopaminas, você vai perceber que tá tudo se conectando e Deus está trazendo uma mesma direção para nós. Então ele requer realmente que a gente avalie como nós estamos vivendo, nos posicionando, aquilo que a gente tem pensado, porque se a gente não estiver disposta a uma transformação, a gente não vai viver nada de novo. Lá em Romanos 12:2 diz que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. O que seria isso? Mudança de pensamento, mudança de mentalidade e, consequentemente, de postura, de atitude. Será que você tem sido transformada pela renovação da sua mente? A palavra de Deus, ela é a lâmpada para nós termos essa mudança. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e ela que faz a gente mudar a maneira como pensamos e imaginamos ou até idealizamos as coisas. Porém, se a gente não viver o que a palavra nos ensina, vai ser só uma teoria, um conhecimento, mas não vai ser uma prática. Para que a gente seja transformado, você precisa estar disposta a isso. Você precisa de fato se permitir a ser transformada todos os dias. Essa renovação tem que ser contínua. Não pode um dia você muda o seu conceito e amanhã você volta a fazer as mesmas coisas. Essa prática tem que ser diária, contínua e constante. Não é à toa que as nossas dopaminas estão sempre aqui te lembrando sobre a palavra de Deus. E quando nós temos essa transformação, lá em Romanos 12:2 afirma que nós temos então acesso ao quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus para a sua vida? Então a sua mente precisa ser transformada. Mas como nós transformamos a nossa mente? Como nós vivemos de fato essa promessa do Senhor? Começando a entender quais são os nossos conceitos, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas ideologias, porque nós precisamos analisar o tempo todo. E por isso que eu quero te convidar nessa dopamina a avaliar a sua vida como um todo. Será que a forma como você tem vivido, a forma como você tem pensado, a forma como você tem agido, está te levando para o lugar onde você gostaria de estar? Está atraindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ou na verdade está te trazendo os mesmos resultados? Às vezes a gente quer colher resultados diferentes, mas plantando da mesma forma. Então é impossível a gente colher algo diferente se a gente planta as mesmas sementes sempre. É impossível a gente querer mudança se a gente não muda as nossas atitudes. Não adianta a gente falar eu quero se as nossas ações não falam o que a gente quer. Então é por isso que eu quero te convidar a refletir comigo. Então abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 1.
E eu quero ler com você o versículo 45 até o 47. Olha só o que diz. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe Jesus: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. E aí você continua lendo aqui a história, você vai ver o momento em que Natanael tem um encontro com Jesus e daquele momento em diante ele se torna um de seus discípulos. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é justamente a pergunta que Natanael fez a Felipe: Nazaré? Pode vir alguém de bom ou pode vir alguma coisa de boa daquele lugar? Alguma coisa interessante daquele lugar tão pacato, tão sem graça? Por que ele fala isso? Porque Nazaré era uma cidade muito pequenininha. É como se fosse uma cidade do interior, bem pacata, não tinha nada de novo, não tinha nenhuma profecia messiânica falando de Nazaré. Então, na verdade, era um lugar meio que esquecido. Sabe, aquela cidadezinha pequenininha, que às vezes a gente fala que nem dá créditos, nem acredita que pode vir algo interessante daquele lugar. E de forma natural, ele julgou, o lugar pelo que se via de lá, pela aparência, voltando ao que nós aprendemos nas dopaminas anteriores. Então, Natanael, neste momento, o conceito dele, o pensamento dele era que Nazaré era um lugar pacato, que não tinha nada de novo, e por que o Messias seria de Nazaré, viria de Nazaré? Como assim? Não faz sentido um negócio desse. Assim como também não fazia sentido para os judeus Jesus ser o Messias, sendo que ele nasceu numa manjedoura, ele era pobre, ele não era rico, e até hoje os judeus esperam o Messias, que vai nascer num berço de ouro, vai sentar no trono, porque na percepção deles, o Messias ele vem para restaurar Jerusalém, o governo e toda a autoridade, todo o glamour e poder que eles tinham na época de Salomão, na época de Davi. Então, até hoje os judeus estão esperando Jesus, o Messias, porque o Jesus Nazaré lá, Jesus de Belém ali, que nasceu na manjedoura, não, esse não. Esse não é o Jesus, porque o conceito, a mentalidade não é transformada. E é isso que o Senhor quer trazer para mim e para você. Quando nós não mudamos a nossa maneira de pensar, nós ficamos no mesmo lugar. Nós podemos até estar em ambientes diferentes, podemos até receber informações diferentes, mas se a nossa maneira de pensar não for transformada, a gente vai ficar no mesmo lugar. Porque não é o lugar muitas vezes, não são as pessoas, embora isso também corrobore para a sua transformação, mas é você. Nós que precisamos ser transformados. Nós que precisamos abrir a nossa mente para viver algo novo. Porque eu posso mudar de ambiente, mas se eu não mudo as minhas atitudes, o ambiente também vai ser inadequado em algum momento. Tem muita gente que está sempre pensando que o problema é o chefe, é o marido, é a amiga, é o lugar, é a casa, é a roupa, e aí vai, gente? Pensa que tudo é o problema, menos ela. Eu não sou o problema. Todo o meu restante é o problema. Agora eu não tenho problema. Eu sou perfeita, tudo o que eu penso é verdade, tudo o que eu falo é verdade, tudo o que eu sei é verdade. E, consequentemente, essa pessoa ela não avança na vida. Porque está sempre pensando que tudo que acontece com ela é culpa do outro. É externo e não interno. Aqui Natanael, ele julga precipitadamente, assim como a gente viu com Abraão, que julga precipitadamente, Nazaré, mas o que pode vir de lá? Nazaré? Tem tantos lugares, mas logo Nazaré? E aqui a gente vê que essa postura de Natanael, se ele não tivesse lá na frente com a disposição de abrir o coração para Jesus, ele ficaria na mesma, ele perderia a maior oportunidade da sua vida de ser um dos discípulos de Jesus. Mas glória a Deus, Natanael abriu a mente, ouviu Jesus, entendeu que ele era o Messias e começou a segui-lo. Mas quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus,
Sabemos o que tem que ser feito. Deus está falando para a gente mudar. Deus está mostrando para a gente que essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de falar não é legal, mas nós estamos fazendo da mesma forma. Às vezes a gente até quer, mas a gente não se esforça. Natanael, naturalmente, ele julgou Nazaré. Mas depois, se você lê o contexto, você vê que ele começa a conversar com Jesus e ele começa a abrir o coração para Jesus. Entenda uma coisa, conquistadora. Você que quer que Deus haja na tua vida, mude sua história, mude o cenário que você está vivendo, você precisa entender que não adianta você falar, Deus, muda a minha vida, Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar na sua vida se você der a liberdade total para Ele. Porque Deus, ele não divide espaço com ninguém. Ou você deixa Deus trabalhar na tua vida, ou vai ser você que vai trabalhar. Deus, ele não divide o volante do teu carro com ninguém, né? A tua vida é como se fosse um carro. Ou você dirige ou é Deus que dirige. Não tem como você dirigir e ele dirigir. Não é uma autoescola. Ou é Deus que direciona, ou você vai dirigir do seu jeito. Então nós precisamos estar abertas a mudanças de mentalidade, a mudança de pensamento. O Senhor está te chamando hoje, e na verdade não só hoje, como esses últimos dias, a reanalisar, a reavaliar, reanalisar, existe essa palavra? Não sei, mas a reavaliar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. A mudança que você tanto deseja começa em você. Você quer que a sua empresa mude? Mude você. Você quer que o seu casamento mude? Mude você. Você quer que seus filhos mudem? Mude você. Você quer que a sua maneira de ser vista pelas pessoas mude? Mude você. Não é as pessoas que têm que mudar, é você. E aí é o ponto, entenda o que eu tô falando, não tô dizendo que ninguém vai mudar, que todo o erro do mundo é teu, não. Mas o que eu estou te dizendo é que quando a gente transfere responsabilidades e a gente não faz a nossa parte, a gente literalmente não está mudando nada. A gente quer que o outro mude, mas a gente não. Então eu continuo falando do mesmo jeito, eu continuo agindo da mesma forma, eu continuo pensando da mesma forma e, consequentemente, parece que todos os lugares que eu vou, todas as pessoas que eu falo, o problema é o mesmo. Você já reparou? Tem pessoas que não importa, ela pode mudar de ambiente, pode mudar de círculo social, pode mudar de contexto, mas se ela não muda o jeito dela, ela vai sempre carregar os mesmos problemas. Tem gente que termina um relacionamento, aí entra em outro, ao invés de mudar primeiro ela para se transformar, já está em outro. Aí esse novo relacionamento começa bem, aí depois continua igual aos outros, ou até pior. Por quê? O problema não estava no outro, às vezes estava na própria pessoa. Ou tinha problema no outro porque também você gerava esse problema. Você consegue entender? Então a gente precisa analisar, olhar para nós e entender: a minha forma de pensar está certa? O meu conceito está certo? A minha maneira de falar é a certa? Ou eu que acho que é, mas na verdade não? O que Deus está falando para você? Olha, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo essa dopamina, uma coisa é certa, tem algo que precisa mudar em você. Assim como eu tô falando para vocês aqui, eu vejo isso em mim. Eu não falo para vocês só que é só você que precisa mudar. Não, antes de ministrar qualquer palavra, começa em mim a transformação. Eu preciso analisar, eu preciso olhar para Stephanie e pensar: Stephanie, o que você tem que mudar? Quais são os seus conceitos? Quais são os seus valores? Quais são as coisas que você precisa transformar? Eu tenho um exemplo da minha própria vida. Eu tinha muito preconceito com o empreendedorismo. Eu achava que empreender era só para quem precisava, porque não conseguia entrar numa empresa ou conseguir um trabalho diferente. Porque a minha vida inteira eu sempre vi o empreendedorismo como uma necessidade, não como uma escolha. Porque meu pai sempre empreendeu, mas ele sempre empreendeu porque não teve outro caminho. Foi o caminho que ele encontrou para começar a trabalhar e ali foi, não estudou muito. Então, aquilo que ele tinha para ganhar o pão, o dinheiro do pão de cada dia, poder trazer alimento para dentro de casa, e glória a Deus por isso. Mas muitas vezes eu via ali a dificuldade, do trabalho e não sei o quê, aquele empreendedorismo, de sobrevivência. E por muito tempo eu tive essa mentalidade que empreender era só para sobreviver. Então eu nem imaginava que um dia eu poderia empreender. Por quê? Não, porque isso não é para mim. Não, isso não.
Eu não quero, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ter meu CLT, eu quero ter meu dinheiro fixo todos os meses, eu quero estabilidade. E por muito tempo eu vivi dessa forma. Só que o mais interessante é que a minha maneira de trabalhar, a minha personalidade não combina com uma coisa engessada. Combina com algo livre, algo mais, solto, algo mais natural, onde você cria, onde você faz. E por muito tempo eu me prendia, por quê? Porque eu tinha medo do conceito que eu tinha sobre empreender. Até que um dia Deus começou a falar, ou você começa a quebrar os seus paradigmas, seus bloqueios, seus traumas, seus medos, ou você vai ficar do mesmo jeito. Você quer algo novo, mas para viver um novo você precisa quebrar seus preconceitos. Você consegue entender? Para Natanael ser discípulo de Jesus, ele tinha que quebrar os preconceitos dele ser de Nazaré. Quantos preconceitos você precisa quebrar? Parece meio difícil, falar preconceito, mas preconceito é um conceito antes de você saber que aquilo é verdade ou não. Você julga antes de viver, julga antes de entender. Quantos preconceitos nós estamos vivendo? E eu tive que quebrar os preconceitos do empreendedorismo. E de fato, não é fácil. Mas eu pude experimentar de perto algo que me transformou. E aí eu pude ver, inclusive, o trabalho do meu pai, da minha mãe, que sempre foi nessa questão do empreendedorismo. Eu pude ver o quanto eles amam o que fazem. E que eles são muito mais felizes do que muita gente que às vezes está em escritório ganhando dinheiro lá, fixo todos os meses, mas não está fazendo o que ama. E está preso no mesmo lugar porque está com preconceito. Conceitos que estão enraizados, que não permitem viver o novo, não permite ir além, não permite avançar. Será que isso tem acontecido com você? Quais são os conceitos enraizados que estão aí? Seja medo, trauma, bloqueios, tudo que está aí, enraizado em você, que está te impedindo de avançar. Foi o que aconteceu comigo e quando eu quebrei isso, eu pude experimentar um outro lado, onde não é fácil de fato. Mas é transformador você fazer aquilo que você nasceu para fazer e que você ama. Consegue entender? Então estou trazendo esses exemplos para você ver que quebrar os conceitos, mudar a mentalidade é em todas as áreas da nossa vida. Para você viver o cristianismo, o evangelho, você precisa mudar seus conceitos, os seus valores. Para você viver uma mudança no seu casamento, você precisa mudar. Para viver uma mudança no seu profissional, você precisa mudar. Uma mudança na sua imagem, você precisa mudar. Você precisa estar aberto a coisas novas. Se você não estiver disposta a isso, você não vai ter mudança. Consegue entender? Então que Deus possa fazer você despertar hoje através dessa dopamina e começar a pensar o que eu preciso mudar. Quais são as raízes preconceituosas que eu estou carregando da minha vida, nas áreas da minha vida, seja no emocional, no espiritual e no físico. O que você hoje carrega? Entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra dia e sai dia, que você carrega todas as vezes e que até hoje você não mudou, está sempre vivendo da mesma forma. O Senhor te convida a mudar esses conceitos. O Senhor te convida a transformar a sua mente. Vamos orar? Deus, eu te glorifico porque essa palavra, embora ela nos sacuda, Senhor, a ponto de fazer a gente pensar se estamos de fato vivendo de maneira adequada, se a forma como estamos pensando é coerente com o que o Senhor deseja para nós, mas que da mesma forma faz a gente enxergar as mudanças que nós precisamos. E a minha oração, Pai, é que essa conquistadora, ela não tenha medo de mudar. Ela não tenha medo de abrir a mente para coisas novas, para aprender novos conceitos e valores da Tua palavra, para que ela possa viver os Teus planos e as Suas promessas. Senhor, tira de nós toda a raiz preconceituosa de pensamentos que acabam impedindo a gente de avançar. E coloque em nós, Senhor, um coração disposto, um coração ensinável a uma transformação, para que a gente possa experimentar a transformação da mente e, consequentemente, ter a Sua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, guardem essa palavra e pratiquem. A partir de hoje, já comece a pensar quais são os conceitos que você precisa mudar e já comece a se transformar, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida quando você decidir mudar os seus conceitos e a sua maneira de pensar. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!